Em 1992, o Brasil parou diante de um crime que chocou o país inteiro. A jovem atriz Daniela Perez, filha da famosa escritora Glória Perez, estava em ascensão na televisão brasileira. Ela participava da novela De Corpo e Alma, exibida pela TV Globo. Mas na noite de 28 de dezembro de 1992, algo terrível aconteceu. Após sair das gravações da novela no Projac, Daniela desapareceu. Horas depois, seu corpo foi encontrado em um matagal no Rio de Janeiro. O crime brutal revelou uma história chocante que ninguém imaginava. E o principal suspeito era alguém muito próximo dela. No próximo vídeo, você vai descobrir quem estava por trás desse crime que marcou a história do Brasil. Após a descoberta do corpo de Daniela Perez, a polícia iniciou uma investigação intensa em Rio de Janeiro. Logo, um detalhe chamou muita atenção. Testemunhas disseram ter visto a atriz pela última vez acompanhada por um colega de trabalho da novela De Corpo e Alma. Esse colega era o ator Guilherme de Pádua. Nas primeiras horas, ele negou qualquer envolvimento. Mas conforme as investigações avançavam, surgiram contradições em seu depoimento. A polícia então decidiu aprofundar a investigação. E o que descobriram chocou todo o Brasil. No próximo vídeo, você vai entender como a verdade começou a aparecer. Durante as investigações, a polícia encontrou algo decisivo. Dentro do carro de Guilherme de Pádua, havia vestígios que levantaram suspeitas. Além disso, testemunhas afirmaram ter visto o ator discutindo com Daniela Perez pouco antes do desaparecimento. A pressão da polícia aumentou. Foi então que outra pessoa entrou na história. A esposa de Guilherme na época, Paula Tomás, também passou a ser investigada. Segundo as autoridades, os dois teriam participado juntos do crime. A revelação chocou o país. Um ator da televisão brasileira, acusado de assassinar a própria colega de novela. No próximo episódio, você vai descobrir o motivo que teria levado ao crime. Com o avanço das investigações, a polícia começou a buscar uma resposta para a pergunta que todos faziam: por quê? Por que Guilherme de Pádua e Paula Tomás matariam Daniela Perez? Segundo as investigações, o ator estava insatisfeito com seu papel na novela De Corpo e Alma. Ele acreditava que seu personagem tinha pouca importância na história escrita por Glória Perez, mãe da própria Daniela. Essa frustração teria gerado raiva e ressentimento. De acordo com a acusação, essa motivação teria contribuído para o crime. A revelação deixou o público ainda mais chocado. Mas o que viria a seguir seria ainda mais perturbador. No próximo episódio, as confissões e os detalhes brutais do crime. Com as evidências aumentando, a polícia intensificou os interrogatórios. Pouco tempo depois, Guilherme de Pádua acabou confessando participação no assassinato de Daniela Perez. Segundo a investigação, o crime ocorreu após a atriz sair das gravações da novela De Corpo e Alma. Ela teria sido atraída até um local isolado. Ali, o ataque aconteceu. Os laudos periciais revelaram a brutalidade do crime, que chocou profundamente o país. A esposa do ator, Paula Tomás, também foi acusada de participar do assassinato. A notícia dominou os jornais, a televisão e a opinião pública em todo o Brasil. Mas o julgamento ainda estava por vir. E ele mudaria a história da justiça brasileira. No próximo episódio, o julgamento que parou o país. Em 1997, começou um dos julgamentos mais acompanhados da história do Brasil. No banco dos réus estavam Guilherme de Pádua e Paula Tomás, acusados pelo assassinato de Daniela Perez. A comoção nacional era enorme. A mãe da vítima, Glória Perez, acompanhou todo o processo de perto, lutando por justiça. Durante o julgamento, foram apresentados laudos, testemunhos e detalhes do crime que chocaram ainda mais o público. Depois de dias de audiência, veio o veredito. Os dois foram considerados culpados. Mas a sentença gerou uma nova onda de revolta no país. Muitos brasileiros acreditavam que a pena era leve demais para um crime tão brutal. E essa indignação acabaria provocando uma mudança histórica na lei brasileira. No próximo episódio, como esse caso mudou a legislação no Brasil. Depois da condenação de Guilherme de Pádua e Paula Tomás, a revolta da população continuou crescendo. Muitas pessoas não aceitavam que um crime tão brutal contra Daniela Perez pudesse resultar em penas consideradas curtas. A mãe da atriz, Glória Perez, iniciou então uma grande mobilização nacional. Milhares de brasileiros assinaram petições pedindo mudanças na lei. O objetivo era tornar crimes como homicídio qualificado muito mais severamente punidos. A pressão popular foi tão grande que o Congresso acabou aprovando mudanças importantes.
O assassinato de Daniela Perez passou a ser citado como um dos casos que impulsionaram o endurecimento da legislação para crimes hediondos no Brasil. Mas, mesmo com a condenação, o debate sobre justiça nesse caso nunca terminou. No próximo episódio, o que aconteceu com os condenados depois da prisão? Anos depois da condenação, uma notícia voltou a revoltar parte da população. Mesmo condenados pelo assassinato de Daniela Perez, Guilherme de Pádua e Paula Tomás acabaram deixando a prisão após cumprir parte da pena. A decisão seguiu as regras da legislação brasileira da época. Mas para muitas pessoas, aquilo parecia injusto. O caso voltou a ser discutido na mídia e nas redes sociais. A dor da família de Daniela continuava presente. E o debate sobre punições para crimes graves voltou à tona. Para muitos brasileiros, o sentimento era claro: a justiça tinha sido feita. Ou ainda faltava algo? No próximo episódio, o impacto duradouro desse caso na sociedade brasileira. O assassinato de Daniela Perez não foi apenas mais um crime que chocou o Brasil. Foi uma história que expôs falhas, despertou revolta e mobilizou um país inteiro. A dor de Glória Perez se transformou em luta. Uma luta por justiça. E por mudanças na lei. O caso marcou profundamente a televisão brasileira, a opinião pública e o sistema jurídico. E mesmo décadas depois, o nome de Daniela Perez ainda é lembrado como símbolo de um crime que jamais deveria ter acontecido. Algumas histórias terminam nos tribunais. Outras deixam cicatrizes que o tempo nunca apaga. E esta é uma delas.